Tem jogador aí no São Paulo que acaba de renovar o contrato, joia rara da base. Eu tava dando uma olhada em tudo aqui, coisa muito boa para nós trocarmos uma ideia hoje sobre o São Paulo Futebol Clube, hein? Além disso, tem jogador dando problema por aí. O São Paulo que tá querendo estender empréstimo, comprar, custos assim absurdos, astronômicos. O São Paulo acaba de cometer uma gafe e está sendo cobrado mesmo lá na FIFA. É coisa pesada, é o que eu vou falar com vocês aqui hoje. E o Zubeldia cresceu ali a aceitação no trabalho dele, né? A aceitação cresceu, grande parte da mídia já adorando o trabalho do Luiz Zubeldia e parte da torcida do São Paulo que tem ali as suas ressalvas. Mas a verdade é que poderia ter aparecido, surgiu aí inclusive um boato dele indo para o Boca Juniors e eu quero trocar uma ideia aqui agora sobre o que eu apurei a respeito disso. Falar sobre cracaço que vem pro São Paulo agora e renova e também sobre o Petros, o caso do Petros que está lá na Barra Funda aparecendo já em fotinho, tá? Luciano recuperou seu espaço, virou titular do São Paulo de novo. É titular ou não é? Deixa eu contar tudo pra você que tá acontecendo aqui no São Paulo agora, hoje, e acho que vai ser um vídeo muito top, viu? Então, ó, likeão aí? Então tamo junto, vem no likeão e se inscreve aqui também, compartilha esse vídeo, deixa o hype aí, que eu vou ficar muito agradecido pelo seu hype. Cresceu a aceitação aí pra muitos no trabalho do Zubeldia, né? Então cresceu, tem gente falando que o Zubeldia ele foi injustiçado e é ainda no São Paulo, porque não importa o que ele faça, tava mais ou menos assim aqui no que eu tava lendo e ouvindo também, não importa o que ele faça, ele vai sempre estar na corda bamba ali no São Paulo. E assim, esse tipo de caso, eu acho que é um caso que gera muita discussão e eu tô aqui pra falar mesmo. Não é que o Zubeldia, ele tá sempre na corda bamba, é que é um cara que ele precisa conquistar a confiança dele em campo, né? Os torcedores do São Paulo, os mais antigos, pelo menos, viram um time tricampeão do mundo. Os mais jovens que não viram, eles pelo menos eles entendem a história. Agora, tem caras por aí que realmente abraçou a ideia que o São Paulo acabou. Então é claro, se o São Paulo acabou, aí o Zubeldia é um ótimo técnico, o São Paulo acabou mesmo. Por quê? Porque o Zubeldia não tem títulos. E aqui é o seguinte, o Zubeldia merece elogio sim. O cara realmente está dando a volta por cima no São Paulo. É um técnico copeiro. Copeiro é pra Copas, né? Jogando Copas. No Brasileirão, talvez ele não seja nada disso mesmo, né? Mas na Copa ele tá indo melhor, com alguns altos e baixos, digamos assim. Alguns falam que é porque pegou só o Náutico, o Alianza Lima, que agora começa o bicho pegar, depois do Libertad, né? Libertad, Alianza Lima, Tadieres. Depois do Tadieres, o bicho começa a pegar e todo jogo é mais importante. Na oitava de final da Libertadores, oitava da Copa do Brasil e tal. Então todo jogo é mais importante. E pega o Mirassol agora, o que seria talvez o último confronto menos pesado que vai ter aí. Mas o São Paulo, entre altos e baixos, está num momento legal nas tabelas aí da Libertadores e Copa do Brasil e brasileiro. Se continuar ganhando, pegar umas 3, 4 vitórias seguidas, ele afasta bastante aquela zona de rebaixamento. Mas não muda o fato que o Zubeldia melhorou em alguns aspectos e piorou e também tá ruim em outros. Está usando a equipe de base, melhorou o sistema defensivo, deu liberdade para caras como Ferreirinha, Lucas e Oscar, os caras estão livres para jogar. Arrumou um esquema ali que tá melhorzinho pro André Silva, como no Caleri tava até pior. Isso tudo melhorou. Fragilidade do adversário ou não, o São Paulo melhorou. E isso é fato. Agora, o Luciano voltou pro time. E aqui já tem gente pegando no pé. Tudo bem, vem do Náutico, né? Ganhamos de 3-1. 3-1 no agregado geral, foi isso? 3-2? Foi 3-1, né? No agregado geral. O Náutico fez um gol no São Paulo, o São Paulo fez 3 no Náutico. E esses 3 gols foram do Luciano. Então chegar agora e falar, o Luciano voltou pro time, que absurdo. Muitos consideram que ele é um cara muito decisivo. Mas o que pega na análise é que o Matheus Alves tinha tirado a posição do Luciano. Vocês lembram disso aí, não lembra? Matheus Alves tirou a posição do Luciano e tal. Só que isso parece que o Zubeldia em momento algum, de fato, considerou o Matheus Alves titular. Porque hoje o Luciano volta pro time de São Paulo como titular e o Matheus Alves nem o cara do banco direto é. O cara do banco que tem entrado, ou Bobadilha, Ferrarese, caras que ele coloca de vez em quando no lugar do Luciano, ou de algum outro atacante, agora ele colocou o Rodriguinho, o técnico Zubeldia. Então, por entrar o Rodriguinho, mostra que o Matheus Alves está cada vez mais escanteado no time de São Paulo, levando para aquele lado do Rian Francisco, né? Então o Zubeldia dá umas mancadas assim. Só que agora, o que tá acontecendo? O Luciano voltou a ser titular. E quem esquece que naquela Copa do Brasil do ano passado, na Libertadores no passado, contra o Botafogo, ele tinha colocado,
técnico tinha colocado o William Gomes para jogar. E aí o William Gomes jogou um pouquinho, virou um titularzinho meio mequetrefe. E aí quando pegou o Botafogo, jogou 35 minutos, ele tira o William Gomes e coloca de volta o Luciano. Ou seja, pode bater na mesa aí e falar, o Zubeldia não consegue ficar sem o Luciano, que isso é verdade. Eu não tô nem falando aqui uma coisa ruim ou boa, estou dizendo um fato. O Zubeldia não consegue ficar sem o Luciano no time do São Paulo. O grande problema que tem gerado para muita gente é que no jogo passado, o Oscar teve que se desdobrar como volante, né? Teve alguns jogadores improvisados, como por exemplo o Ferrarese na direita, o Alisson de primeiro volante, o Oscar de segundo volante, teve também o Luciano que volta para ser meia de novo, então o Cédric Soares de ponta direita, algumas pardalzices ditas aí por torcedores são paulinos que eu tô propagando aqui para mostrar que realmente tem gente de olho. E o Luciano, como voltou, é torcer agora pro Oscar conseguir ter a liberdade devida para jogar. Mas sim, o Luciano voltou a ser titular do São Paulo. Estou dizendo isso aí para vocês, beleza? Olha só, o São Paulo tá com um caso bastante esquisito do Juan Tressoldi, tá? E aqui a matéria, aqui, ó, tava lendo aqui a matéria no Bola VIP, porque a matéria do Bola VIP ela vem bem completinha. E é assim, ó, São Paulo atrasa a parcela ao Sassuolo. Atrasou parcela do empréstimo. O São Paulo, pelo empréstimo, ele paga. Então, ele atrasou a parcela. E a permanência do Juan é dúvida. E aí, quando você abre a matéria, fala que o Sassuolo, ele acionou a FIFA, cara. Olha aqui, quer ver, ó? Eu vou até falar pra vocês aqui. Eu tava até ouvindo umas coisas aqui, meio absurdas, e por isso eu trouxe aqui pra vocês. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê FIFA aqui, né? Eu tinha visto FIFA, agora eu preciso pescar aqui a informação. Mas a verdade é que o Sassuolo, para cobrar do São Paulo, ele vai na FIFA e fala, FIFA, eu quero receber do São Paulo. E aí a FIFA, aqui tá aqui, ó. São Paulo é acionado na FIFA pelo Sassuolo por falta de pagamento do empréstimo do Juan. Então o que tá pegando? O São Paulo tem o empréstimo dele agora até agosto desse ano, estamos em maio. O empréstimo é até agosto, até mês que vem. Quando acabar o mês que vem, o Juan Tressoldi tem que voltar pro Sassuolo. O São Paulo não quer devolver, ele quer pegar e estender o empréstimo. E o São Paulo sabe que, assim como fez com o Marcos Antônio, ao estender o empréstimo do Tressoldi, o Sassuolo vai falar, eu empresto, claro, fica até o fim do ano, mas você vai ter que ter uma cláusula de obrigação de compra. E aí essa obrigação é assim, acabou o empréstimo, o São Paulo é obrigado a comprar. E o que pega muito é que o São Paulo, por exemplo, ele tá gastando aí com o Marcos Antônio, e se fechar com o Tressoldi, 56 milhões de reais mais ou menos. Um é 25, um é 26, acho que é mais ou menos isso. Então ele gastaria 51 milhões nesses dois. O Evangelos Marinax, que tá para fechar com o São Paulo, ele vem com uma proposta de 600 milhões pro São Paulo em 5 anos. Ou seja, seria 120 milhões por ano, né? Desses 120 milhões, que seria para a equipe de base, o São Paulo tá gastando 51 em dois caras que são reservas do tricolor. Tanto o Marcos Antônio, com o Pablo Maia voltando, quanto o Juan Tressoldi do Arboleda. Então, o que pega nessa compra é que ela é muito absurda. E pega mais ainda que o São Paulo tá batendo no peito aí, ó. Eu vou comprar Marcos Antônio. Tá bom, compra aí então, né? 24 anos, jogador promissor e tal. E ele chega e fala, quero também o Juan Tressoldi. E aí o Belmonte vem a público em programa por aí, dando entrevista e fala, não, veja bem, eu não vou pagar agora não, vou pagar em 3 anos. Mesmo assim, meu amigo, vocês não têm grana para pagar o empréstimo do cara. Estamos acionados na FIFA para pagar o empréstimo do Juan Tressoldi, cara que não era nem para estar jogando. Ele é bom, mas não precisaria estar jogando. Será que não dá para fazer um caldo ali com Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino? Você não monta uma zaga com Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino? Você precisa tomar na orelha aí, tomar no traseiro da FIFA, porque não pagou o empréstimo de Juan Tressoldi? Esse é o mundo que São Paulo vive. São Paulo compra o Rames Rodrigues, pô, legal pra caramba, deu errado. São Paulo compra o Lucas Moura, pô, maravilhoso, tá dando super certo. Comprou o Oscar, maravilhoso, trouxe caras daí da Europa, tal, maravilhoso. E aí, do nada, você não paga empréstimo do Juan Tressoldi, cara, é surreal isso aí. Sabe, é uma bagunça, não é um time que você fala, tem grana, não dá pra saber, é uma bagunça. O que o Belmonte faz lá? Qual que é a gestão de futebol que esse cidadão faz aí no São Paulo? Que ele não paga o empréstimo, segundo a matéria, que ele não paga o empréstimo do Tressoldi. Não sei se é verdade. Vou me aprofundar mais, mas a matéria mostra que o São Paulo foi acionado na FIFA para pagar o empréstimo do Tressoldi. Caramba, Belmonte, tá sem grana, meu querido? Devolva o Juan Tressoldi agora em maio, em junho, qual o problema?
Qual é o problema de jogar com Sabino e Ferrarese como reservas de Arboleda e Alan Franco? Ah, Juba, mas o Ferrarese é titular da lateral direita. Se um time tricampeão do mundo, papo sério, tri da Libertadores, tri do mundo, único tri brasileiro seguido, precisa do Ferrarese pra ser lateral direito, vai me desculpar, alguma coisa tá errada. Coloca o Cedric Soares, o Mike, espera aí o Igor Vinícius voltar, traz o Igor Felisberto, faz essa lateral direita aí, põe o Bobadilha pra correr lá, não importa. Vão jogar menos do que Juan Tressoldi do que Ferrarese na lateral direita. Ferrarese é um ótimo zagueiro, agora lateral... Qualquer um faz o que o Ferrarese está fazendo na lateral direita, pelo amor de Deus. Vamos parar de nos contentar com pouco. Eu sei que vai ter São Paulino bravo comigo agora. Ô Jubá, Ferrarese é uma monstrão na direita. É mesmo. Joga redondinho ali, desarmam aqui, corre ali, tenta um cruzamento, é um futebol horroroso, se pensar direitinho. Não que seja horroroso, mas o São Paulo pode ter um zagueiro improvisado ali e tá tudo bem. Não. Promova o Mike pra direita, deixa ele com o Cedric ali, deixa com o Cedric, vai buscar um cara na Ferroviária de graça, não tem problema não, na lateral direita. E vamos deixar o Ferrarese como reserva do Arboleda, Sabino reserva do Alan Franco, e vamos economizar 25 milhões e parar de pagar essa bancada aí na FIFA, cara. Que coisa ridícula. Vamos deixar as marmitas aí pra time rival, cara. Vamos parar com essa palhaçada aí de passar vergonha. Igual o Santos aí com a super celebridade aquela nova modalidade de futebol que eu não sei nem o nome lá. Ele meteu o cabelo comprido lá e foi lá pra brincar lá. Ah, pelo amor de Deus, vamos parar de passar vergonha, cara. Isso aí tá me dando nos nervos já. E o Petros, ele apareceu aí pra tirar foto, ele tá se recuperando fisicamente lá no CT. E o Petros tá com 35 anos, né? Então assim, cara, também falar do Petros no São Paulo, absurdo. Gosto muito da pessoa Petros, uma figura maravilhosa. Quero o Petros ali junto com o Aloysio Chulapa, sabe? Com o Diego Lugano, falando bem do São Paulo por aí, do Luiz Fabiano. Caras assim que a gente tem no maior do carinho, né, cara? Agora vir com o Petros pra 2025 tá de brincadeira também, né? Não vou nem levar isso em consideração. E o Zubeldia, que eu falei que melhorou bastante aí no trampo, que ele teria dado a volta por cima e tal, surgiu uma informação que o Boca Juniors estaria querendo levar o Zubeldia. O Zubeldia também, eu vi também que o Zubeldia falou assim, ó, teria dito o seguinte assim, ó, que ele não quer ir, tá? Tô fazendo um vídeo aqui bastante investigativo aqui, né? Com as investigações. Então o Zubeldia, o que ele fala aqui, ó? Zubeldia... descarta interesse no Boca e vai permanecer no São Paulo. Então, por enquanto, o Zubeldia tá aí, vai permanecer no São Paulo com o interesse do Boca Juniors totalmente descartado, tá? Então, para quem quer o Zubeldia fora, não será agora, pelo menos ele não vai pro Boca, e para quem quer que o Zubeldia fique tranquilo você, porque o Zubeldia fica no São Paulo aí pelo menos até os mata-matas das Copas aí, beleza? Olha só, o que tá aqui, ó? O São Paulo treinou com o time reserva pra pegar o Mirassol. Isso não quer dizer que o São Paulo vai time reserva, não. O São Paulo vai pegar por o time completo contra o Mirassol, porque ele tem a obrigação de ganhar. E depois, terça-feira, que ele pega o Tadieres, é isso, né? Ele pega o Tadieres em casa, terça-feira. Tem 2 pontos aqui, o São Paulo já está classificado, então ele pode pôr o time reserva na Libertadores e poupar os caras, mas também é o seguinte, o São Paulo quer se classificar, líder geral e tal, então ele estuda sim colocar o time principal para jogar, tanto sábado contra o Mirassol, como terça-feira contra os Tadieres. Vou ficar em cima disso e eu trago para vocês a informação bem atualizadinha, para deixar todo mundo aí bem informado, tá bom? Olha só, um caso muito legal aqui, ó, o Henrique Carmo voltou, isso para mim é um caso maravilhoso, é um ponta direita canhoto que era da base, veio pro profissional, chegou no profissional, ele não teve chance com o Zubeldia, e aí ele veio até com o Dorival Júnior, tá? Ele subiu, acho que foi junto com o William Gomes, foi o William Gomes e Henrique Carmo, e aí ele não conseguiu jogar, e agora calhou dele voltar pra base. Ele voltou pra base e se machucou, e agora ele volta pro time titular, principal, profissional de São Paulo. Na base, ele fez um gol de placa esses dias contra o Santos, um pouco antes da sua contusão. E ele é um jogador que o Bayern de Munique tinha mandado olheiros aqui pro Morumbi, pra ficar olhando o cara por aqui jogando. Então é um jogador
que os olheiros do Bayern de Munique vieram analisar, vieram acompanhar de perto, porque ele já despertou o interesse de times da primeira prateleira do futebol europeu. É um jogador excelente, que se ele conseguir fazer o que ele fez na equipe de base em outrora, um pouquinho num passado muito recente, ele vai sim dar super certo no profissional. O que tá pegando no São Paulo? O Lucas Moura é contusão pra lá pro fim de julho, tá? Então o São Paulo acaba ficando sem ponta direita. São Paulo mandou o Rato embora, o Eric, todo mundo embora. O William Gomes ficou sem ponta direita. O Lucas Ferreira, ele começou a jogar ali até com uma titularidade garantida. Só que o Lucas Ferreira, a verdade é que ele tem caído de produção recentemente. Então ele pode, não quer que caiu também, mas não tá aquele brilho todo que nós esperamos dele. Por exemplo, aquele gol que o Rodriguinho fez no último jogo, estamos esperando que o Lucas Ferreira faça jogos assim, lances assim, como o próprio Luca também, que eu já falo dele já. Mas o Lucas Ferreira deu uma sumidinha, tá titular, mas não tá com aquele brilho todo, acho que ele é bom, mas o Henrique Carmo volta e pode ser opção a Lucas Ferreira para jogar na ponta direita, disputando a posição com o Lucas Ferreira. Pô, bacana pra caramba. Esse moleque é um monstro, viu? Ele joga pra caramba, ele é craque. Tem que torcer agora para ele conseguir fazer aquele futebol que ele fazia na base no time profissional. Beleza? E ó, o São Paulo renova o contrato do craque Luca. Luca é nosso até o final de 2028. Uma multa rescisória para ir para fora na casa de uns 500 milhões de reais. 500 milhas de reais pro Luca. O cara é um ponta direita, um segundo atacante que cai pela esquerda, ponta direita não, ponta esquerda, um segundo atacante que cai pela esquerda, faz a meia atacante também por ali, mas ele se destaca mesmo não é nem na posição dele, é no drible dele. A bola cola no pé, ele é um cara de muita habilidade e o São Paulo que colocou ele para jogar, mostrou ele pro mundo, cometendo ali um risco, aceitando um risco de poder colocar ele para jogar, ele não querer renovar, o São Paulo, todos que colocou para jogar, ele conseguiu a renovação. Rian Francisco, Matheus Alves, Lucas Ferreira, o próprio William Gomes antes, teve também acho que esses daí, são esses caras, e agora Henrique Carmo, e agora ele consegue também com o Luca, todos os caras da base que estão jogando no São Paulo agora, estão com seus contratos renovados, com multas rescisórias multimilionárias, e a coisa está ficando boa pro nosso lado. Tá ou não tá? Fala comigo aí, gostei, tô feliz, hein? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, se gostou, ó, likeão, compartilha o vídeo e também dá um hype aí, chega nesse hypão aí, deixa hypada no vídeo, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!